No Canone 12, do Concílio de Trento, da Igreja Católica, diz assim: se alguém disser que a fé que justifica não é outra coisa senão uma confiança na divina misericórdia, que perdoa os pecados por causa de Cristo, ou que é só por essa confiança que somos justificados, seja excomungado. Então, na confissão de fé católica romana, eles dizem que se você disser que você é justificado, salvo, somente por meio da fé em Jesus Cristo, você deve ser excomungado da Igreja Católica. É por isso que a igreja, na época da Reforma, ela realmente se divide, não tem como. Porque são pensamentos, ideias totalmente contrárias uma das outras. Exatamente o que Calvino disse. Em uma de suas frases ele diz assim: a mente de um homem é como um depósito de idolatria e superstições, de modo que se o homem ele confiar em sua própria mente, é certo que ele abandonará a Deus e inventará um ídolo segundo a sua própria razão. Se nós nos afastarmos das Escrituras, nós criaremos um outro ídolo, segundo aquilo que nós queremos, e não segundo aquilo que está escrito. Por isso a importância de nós mantermos a nossa fé, não no que nós gostamos, não no que nós pensamos ou achamos, não no que está dando certo para as outras religiões, mas naquilo que está escrito na Bíblia. E a Bíblia deixa bem claro que Cristo é o único mediador, abençoador, o ungido, o salvador dos homens. Não é Maria, não é os santos, não é os anjos, não é Buda, não é Maomé, não é o Papa, não é o padre, nem pastor, nem objetos ungidos, nem boas obras. É somente Cristo. E isso é testemunhado pelo apóstolo Pedro em Atos 4, 11 e 12, quando ele diz assim: e este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então Pedro deixa bem claro em Atos que somente Cristo pode nos salvar. Mas o apóstolo João também diz em sua primeira carta, capítulo 5, a partir do versículo 11, João diz assim: o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Também o apóstolo Paulo, ele testemunha com relação a isso, em 1 Timóteo 2,5, dizendo: porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E também o testemunho do próprio Senhor Jesus Cristo, em João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a Bíblia é bem claro que Cristo é o único mediador, o único abençoador, o único salvador entre Deus e os homens. Mas hoje, infelizmente, irmãos, o discurso de muitas igrejas evangélicas é somente Cristo, mas na prática isso não é verdade. As igrejas, em especial aqui no Brasil, evangélicas, se tornaram católicas romanas. O mesmo pensamento do catolicismo romano, das mesmas confissões católicas romanas, hoje infiltraram dentro das igrejas evangélicas. Eles dizem: somente Cristo é o Senhor, mas você precisa de dar o seu dinheiro, seu dízimo e a sua oferta para ser salvo. Eles dizem: Jesus Cristo é o Senhor, mas você precisa de passar pelo vale do sal para receber a libertação. Eles dizem: Jesus Cristo é o Senhor, mas você precisa do óleo ungido para receber a unção. Você precisa da garrafa d'água para receber a cura. Eles dizem: somente Cristo, mas você precisa da arca da aliança para levar a presença de Deus para a sua casa. Eles dizem: somente Cristo, mas você precisa da imposição de mãos do pastor para receber a unção. Eles dizem: somente Cristo, mas você precisa de fazer campanhas para receber as bênçãos. As igrejas evangélicas, elas se dobraram novamente ao papado. Novamente estão fazendo as mesmas coisas, buscando as mesmas coisas erradas da antiguidade, se dobrando novamente ao pecado de abandonarem a Cristo, de acrescentarem algo a Cristo, de tirarem algo de Cristo. Hoje, meus irmãos, foram adicionadas tantas coisas ao Evangelho, tantas coisas, que muitas vezes não conseguimos encontrar Cristo. As pessoas vão para a igreja, e são tantas
tantas coisas, tantos deuses, tantas obras, tantos objetos, tantas músicas, tanta imposição de mãos, tantas coisas, que não se encontra mais Cristo, que Cristo não é o centro, que Cristo não é mais tudo.